Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje você vai aprender para onde as instituições e os liquid holders, os grandes players, como nós queiramos chamá-los, onde eles querem levar o preço. Entender isso vai ser crucial para que você consiga identificar para onde eles querem levar o mercado, para onde o preço está indo próximo. A gente já falou, muito sobre piscinas de dinheiro, tá? Para dar uma recapitulada antes da gente começar, vamos falar o que são piscinas de dinheiro. Piscinas de dinheiro é o que a gente chama de liquidez. Liquidez é encontrada em todos os padrões de reversão, em todos os lugares de resistência, em todos os wicks, porque tem stop loss. Liquidez é encontrada em todo lugar no mercado. Por quê? Porque pessoas têm opiniões, tá? Se você olhar de um simples padrão de suporte e resistência, você já identifica que tinha muita gente querendo vender aqui. Portanto, existe uma piscina de contratos pendentes aqui. Se você dá uma olhada rápida, você vê que aqui esse nível é um nível que nunca foi quebrado. Então, quantos stop loss você acha que não estão aqui abaixo? Quantas ordens pendentes de venda, esperando com que o preço rompa aqui e continue caindo? Muitas. Então, isso é liquidez. Liquidez não precisa só estar num nível onde tem resistência. Pode ser em um week. Pode ser em um week. Por quê? Porque quando você entra nesse pullback aqui, onde está o seu stop loss? Aqui embaixo. Isso é liquidez. Se muita gente tiver stop loss aqui, isso pode ter um run-up para as instituições capturarem a liquidez. Agora, hoje o objetivo é que você entenda para onde as instituições querem levar o mercado. Tá? Para você entender isso, eu vou te mostrar como elas manipulam. É lógico que isso é um conceito que você precisa ver e rever, porque o que eu sempre digo para o pessoal que está aprendendo trading institucional aqui comigo, porque, lógico, no Brasil você não vai encontrar isso em lugar nenhum, tá? O que você aprende é que achar as entradas é fácil, tá? Achar as entradas não é a parte desafiadora. Por quê? Porque a gente consegue ver uma liquidação e a gente consegue ver um reteste. Ninguém precisa ser louco, ninguém precisa ser... A pessoa só precisa entender esses conceitos. Por isso que o entendimento disso aqui é muito mais importante do que como entrar aqui. Porque eu posso muito bem falar o seguinte, eu poderia chegar e falar: olha, bem-vindos a todos os alunos, o que eu quero ensinar para você é como ganhar dinheiro no mercado financeiro de forma rápida e fácil. Tá? É um padrão que eu estudei a minha vida inteira. Tá? Acontece dia após dia, você só precisa copiar e colar no mercado, e é esse padrão mais ou menos assim. Tá? Mais ou menos assim, você identifica esse tipo de padrão assim, que é meio assim, e aí ele vai fazer uma coisa assim, você entra aqui. Isso é fácil, pessoal. Isso é fácil. Qualquer um consegue fazer isso. Qualquer um consegue fazer isso. Tá? Qualquer um consegue entrar nos 5 minutos e aí depois ver a reação que isso tem e conseguir entrar aqui com o stop loss mínimo. Tá? Isso é fácil. Mas o que é difícil é você entender o que está passando aqui. E eu prometo que você vai entender, porque são conceitos que fazem sentido. Você só precisa assistir vez após vez e prestar muita atenção. Eu prometo que vai fazer sentido. Tá? Poderia passar isso aqui, mas é lógico que eu quero que você entenda o que está se passando e não só com que você veja isso no mercado, porque acontece em todo time frame o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. Você vê, aconteceu no euro depois da rejeição. Tá? Então, acontece o tempo inteiro. Aconteceu aqui. Tá?
acontece o tempo todo, mas o que você precisa entender é como isso acontece. E para fazer isso eu vou te dar um exemplo perfeito. Tá? Um exemplo que você realmente que vai expandir muito o seu conhecimento. Tá? Então tá, a gente tem aqui um belo suporte. Tá? Vou colocar um suporte que é mais fácil de encontrar. Em padrão de W, fundos iguais. Tá? Você já acompanha, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você sabe que aqui embaixo tem piscina de liquidez, tem muito dinheiro preso aqui embaixo. E o que eu quero que você entenda agora é como que os bancos manipulam a oferta e a procura para bater o stop loss das pessoas e reverter o mercado. O que eles ganham com isso, tá bom? Então agora o objetivo é esse. E entendendo isso, você vai entender para onde eles querem mover o mercado. Tá? Então presta atenção. A gente tem esse nível consistente de resistência e de suporte. Tá? E a gente vê que um banco decidiu comprar muito dinheiro para bater o stop loss das pessoas. Então, ó, o banco entrou com uma venda, V de venda. Tá? Ele entrou com... Vamos colocar um número para ilustrar. 100k de lotes. Tá? Então ele entrou com 100k de lotes aqui. Agora, essa posição que o banco acabou de abrir, tá? Essa posição tá positiva. Por quê? Porque o mercado realmente caiu, eles venderam, o preço foi médio, então essa entrada eles não estão perdendo dinheiro com essa venda. Tá? Essa foi a primeira entrada do banco. Isso aqui é o que o banco fez. Agora, é lógico, você sabe a narrativa, a liquidez foi capturada, blá blá blá, os stop loss foram batidos, as posições foram convertidas. Todo mundo que estava comprando nesse suporte agora bateu o stop loss e está vendendo para o banco. Então o banco agora vê que tem muita gente vendendo e ele pode entrar com muito dinheiro de uma vez em um preço líquido, bem aqui. Ele pode entrar agora com a quantidade de dinheiro que ele quer, sem ter que se preocupar com liquidez. Tá? Então, ele não está mais se preocupando com a piscina de capital que ele precisaria ter, porque agora literalmente tem. Ele acabou de bater 1 milhão de stop loss que estão aqui. Ele conseguiu entrar com o lote que ele queria. Então ele vai lá e entra com 500k de lote. E imediatamente o mercado voa. Tá? Imediatamente o mercado voa. Entendendo isso, tá? Entendendo isso, agora você percebe que, já que eles entraram vendido aqui, vou colocar em azul agora, já que eles entraram vendidos aqui, essa posição aqui está perdendo muito dinheiro, porque o mercado está subindo. Então a posição que eles usaram para liquidar, agora tem bastante dinheiro em drawdown. Eles devem estar perdendo, vamos ser realistas, uns 50 milhões nessa posição. Tá? E cada ponto que o mercado sobe, eles ganham na compra, agora eles devem estar aqui, eles devem estar ganhando 200 milhões. Isso é um exemplo, claro, né? Então, vamos supor agora que esse é o banco Goldman Sachs. Eles estão ganhando 200 milhões, que eles conseguiram entrar nesse movimento aqui. Mas eles estão perdendo 50 milhões nessa venda, porque eles entraram aqui. Tá? Então, para onde que eles querem levar o preço? Agora você vai aprender a primeira parte de mitigação. Tá? Primeira parte de mitigação. E também, entender isso vai te explicar como você vai conseguir determinar para onde eles querem levar o mercado. Tá? Olha só. 50 milhões eles estão perdendo aqui, mas eles estão ganhando 200 milhões. Quando você está com menos 50 milhões e mais 200 milhões, quando você tem uma posição que está perdendo, pelo menos o que você quer fazer é voltar para o local de entrada, tá? Voltar para o local de entrada e pelo menos fechar essa posição com 0 milhões perdidos.
Pelo menos. Então, o que eles fazem é fechar parte dessa posição para que o preço reaja quando eles, lógico, eles estão comprados. Quando eles estão comprados e eles vendem, parte do preço cai, porque eles venderam muito dinheiro. Então, eles fecham parte dessa posição e quando eles fecham, o preço volta. No que o preço voltou, agora esses 50 milhões aqui, ó, vamos pegar esse exemplo, esses 50 milhões aqui, agora já não são mais 50 milhões. Agora já são 0 milhões. Por quê? Porque eles chegaram na entrada de onde eles abriram os contratos para liquidar as pessoas. E agora que eles fecharam, agora eles fecham o contrato, né? Eles fecham essa venda. E assim que eles fecham essa venda, uma venda é uma compra. Ou seja, quando você fecha uma venda, você faz uma compra. E aí eles impulsionam o preço mais para cima ainda. E esses 200 milhões agora são 1 bilhão. Tudo nessa entrada aqui. E a venda que ele usou para manipular, essa vermelha aqui é só manipulação. Essa venda que eles usaram foi só a porta de entrada, tá? Para liquidar a liquidez que estava aqui embaixo nesse nível de suporte. Quando a liquidez foi liquidada, ou seja, vamos pegar o Bitstamp. Quando a liquidez foi liquidada, ou seja, tinha muita gente mesmo com stop loss aqui embaixo. Quando teve uma piscina tão grande de S, eles conseguiram entrar com todo o capital. Lógico, isso aqui são as compras pendentes e as vendas pendentes, não é o order book, mas eu não quero que você, agora essa não é a hora para isso. Eu só quero que você imagine que a hora que tinha tanta compra no mercado, aqui embaixo, quando foi batida, ativou muitas vendas. Porque as pessoas que estavam comprando aqui nesse suporte agora venderam. E todas as pessoas que venderam para quem? Venderam para alguém, certo? No caso, foi para um grande banco. Tá? E nisso, quando assim que eles vendem para o grande banco consegue entrar com 500k de lote. Tá? Isso faz com que o banco consiga entrar com a posição que eles querem através de sacrificar uma pequena quantidade para depois voltar para o nível de zero, que é essa azul. Tá? E quando eles fizeram isso, foi aí então que a mitigação aconteceu. Então eles voltaram para o preço de entrada para fechar a posição no 0 a 0. Agora essa posição está embora e eles têm aberto uma posição tão grande. Agora você se pergunta comigo, para onde será que eles querem levar o mercado? Eles têm uma posição que acabou de liquidar aqui, aberta, com 500 mil lotes, ganhando bilhões de dólares nessa posição. Será que eles vão querer que o mercado suba ou desça? É lógico que eles vão querer que o mercado suba. Então, você precisa pensar. Quando a gente vê uma manipulação, que nem essa, é porque os bancos têm informação que você não tem. Eles sabem que o preço logo vai subir. E eles querem entrar com a posição que eles querem. Então eles vão e tiram as pessoas para eles poderem entrar. E quando eles entram, eles sabem que o mercado vai continuar para cima. Então você sabe que a posição que eles têm, eles não vão querer perder. E eles sabem muito mais que eu e você. Então é lógico que eles vão querer que o preço vá na direção que eles entraram. Um exemplo. Tá? Eu quero dar um exemplo. Eu poderia muito bem usar o exemplo de venda, mas eu quero usar o de compra no euro para você entender. Então aqui a gente tem um exemplo na prática, porque eu adoro exemplo na prática, porque você aprende a ver como isso acontece. Tá? A gente tem um padrão de W, tá? Vou colocar aqui. Tá, um padrão de W
criando um nível de suporte. Tá? Piscina de dinheiro tá aqui. Tá? Tem uma piscina de dinheiro aqui. Logo, os bancos precisam entrar para conseguir fechar essa piscina de dinheiro, que é liquidar essa piscina de dinheiro. Então, você vê aqui que nessa área aqui, a gente tem uma grande força para baixo. Tá? Essa foi a área onde os bancos, que nem eu mostrei antes, botaram as vendas. Tá? Lembra que eu acabei de explicar esse exemplo, tenta relacionar. Acabaram de colocar, vamos supor, né, isso é ilustrativo, 100k de lotes de venda. Tá? Nesse 100k agora eles estão no 0 a 0, tá? Eles estão ganhando um pouco porque venderam. E agora a liquidez não existe mais. Portanto, já que a liquidez não existe mais, eles decidem entrar aqui numa compra. Tá? Então você vê que eles entraram numa compra, o preço voou. Mas essa posição de 100k agora está perdendo dinheiro. Então eles precisam com que o preço volte para essa posição, para eles fecharem a posição de 100k, fecharem, e só no 0 a 0, e só os lucros rolarem, esses lucros que eles entraram aqui embaixo, com aquela posição de 500 mil lotes. Tá? Então, pensa comigo agora. Vamos voltar. Vamos apagar tudo, vamos botar replay, vamos pensar. A gente está aqui agora ao vivo, a gente está fazendo trading. A gente identifica essa piscina de liquidez e a gente pensa, vamos ver o cenário do mercado. A gente tem liquidez aqui embaixo, tá? Que é possível para que seja corrida, mas a gente tem um suporte aqui. Esse suporte pode ser usado como um impulso para baixo, porque tem pessoas comprando nesse suporte, então as pessoas que vendem aí vão impulsionar o mercado para baixo. Ou eles podem usar essas vendas que estão aqui, que estão sendo usadas no stop loss das pessoas, como liquidez. Qualquer um dos dois. Tá? E aí você vê no minuto seguinte que a gente tem uma certa pequena acumulação e aí uma corrida abaixo desse suporte. Tá? Consideravelmente abaixo desse suporte. E logo após o mercado já começa a reverter. Então a gente está aqui agora pensando, uau, eles acabaram de vender bastante dinheiro para liquidar um nível de suporte. Onde será que eles estão querendo levar o dinheiro? Onde eles estão querendo colocar o dinheiro deles? Por quê? Porque eles acabaram de vender muito dinheiro e agora estão comprando. Né? Se essa for realmente a análise agora. E agora estão comprando. Então, vamos ver, será onde que eles querem dirigir o preço? Que é a pergunta que a live precisa responder, que essa aula precisa responder. Para onde eles querem levar o preço? Nesse caso aqui, eles acabaram de gastar muito dinheiro para liquidar as pessoas nessa corrida. E agora, eles acabaram de gastar muito dinheiro comprando posições no nível que foi liquidado. Vamos ver então. Muito provavelmente é porque eles sabiam que o mercado estava prestes a subir e decidiram entrar com uma posição maior usando a liquidez que estava abaixo desse nível de suporte. E foi exatamente isso, tá, que aconteceu. Olha só. Isso é uma vela de 1 hora, tá? Então a gente acabou de ver que eles realmente levaram a posição na direção deles, 118 pips. E aí, agora, eles ganharam muito dinheiro nessa compra. Mas e aquela venda que eles fizeram nessa linha vermelha que eu acabei de desenhar? Eles precisam voltar para essa linha vermelha porque eles fizeram as vendas para liquidar as pessoas aqui. Então eles precisam
voltar nessa linha vermelha e fechar os contratos de venda, certo? E essa aqui é azul. Então eles vão voltar na linha vermelha, porque foi essa linha vermelha que foi responsável por liquidar o mercado de varejo. Então você vê que o preço volta e retesta aqui, mas eles fecham algumas posições, só que era um horário asiático, tá? É o final do New York, olha só. A gente consolida, pense comigo agora, a gente consolida. Isso é um processo de acumulação. Cria um nível de suporte. Tá? Onde será que os bancos querem levar o preço? A gente acabou de criar mais dinheiro aqui. Ou será que não é um padrão que está se repetindo? Será que de novo vai vir alguém que vai capturar essa liquidez e vai entrar com mais posições ainda e conforme, olha só como eles são, como isso é perfeito, tá? Isso é fundamentalmente perfeito. Será que não existe uma piscina de dinheiro aqui? Será que eles não vão usar bastante dinheiro para vender? Eu quero vermelho. Para vender, acabar com essa liquidez e fechar as posições de venda tudo de uma vez e ainda abrir mais posições de compra. Vou falar isso de novo. Será que eles não vão vender aqui essa posição para capturar essa liquidez, fechar as posições de compra e comprar mais ainda? Ou seja, eles fecham essa vela deles aqui, que eles usaram para liquidar esse suporte, fecham ela aqui, mais ou menos nesse nível, liquidam todo esse suporte que acabou de ter sido criado e entram com mais contratos de compra ainda, porque eles sabem que o preço vai ser levado na direção deles. Vamos ver. Vamos assistir. O que acontece? Exatamente isso. Tá? É lógico que não foi tão para baixo, porque o que eu queria que era mostrar para você, mas é exatamente isso que aconteceu. Essa vela aqui quebrou esse nível de suporte, estopou as pessoas, bateu o break-even, tá? As pessoas que colocaram stop loss na entrada, as pessoas que tinham contratos pendentes nesse suporte. A mesma coisa aconteceu, então eles fecharam as posições que estavam abertas daqui, porque eram aquelas posições de venda num preço médio. Abriram mais posições de compra, porque tinha liquidez nesse nível de suporte, e aí levaram o preço. Para onde você acha? Tá? Para onde você acha que eles levaram o preço? Tá aí. Para a próxima piscina de liquidez. Qual era a próxima? A que estava aqui em cima. Então agora realmente pense sobre isso comigo agora. Agora o que você acha que eles fizeram? Fecharam as posições de compra que estavam aqui embaixo. Tá? Fecharam as posições de compra. Abriram posições. Por quê? Porque eles liquidaram esse nível aqui agora. Usando compras. Deixaram o preço cair. Por quê? Porque eles abriram vendas aqui em cima. Abriram vendas. Subiram o preço. Fecharam essas compras dessa linha aqui que eu acabei de marcar. Fecharam as compras dessa linha que tem uma seta verde. Por quê? Porque essa linha aqui tinha compras que foram usadas para liquidar essa resistência. Eles compraram para levar o mercado para cima. Então, para onde você acha que o mercado vai ser levado? Para o próximo nível de liquidez, que é esse aqui. Por quê? Porque o mercado move assim. E pode ser que agora, depois de quebrar esse nível, se a gente quebrar, vamos ver agora no vídeo, que é o que eu acho aqui. Se a gente quebrar, é lógico que eles vão levar o preço para o próximo nível. Se a gente tiver uma entrada, se a gente tiver simplesmente uma quebra, mas eles vão atacar o próximo nível de liquidez. Qual é o próximo nível de liquidez? Esse aqui. Vamos ver.
atacaram. Pegaram a próxima liquidez que estava no mercado. Embora. Mesma coisa aconteceu. O preço caiu, eles usaram dinheiro para liquidar essa liquidez, fecharam as posições de venda, deixaram o mercado subir, retestaram na entrada para fechar as posições que eles usaram nessa linha pequena aqui, que eu acabei de marcar, que eles usaram para liquidar esse povo. Então, você precisa realmente pensar sobre qual é a estrutura que a gente está vendo. Tá? Se a gente, no meio do dia, desse 500 pontos para liquidar as pessoas que estão compradas e depois começa a reverter, onde será que as instituições querem levar o preço? Da mesma forma que é lógico que eles vão querer levar o preço para cima, para eles ganharem dinheiro nas compras e retestar para fechar as vendas e ganhar mais dinheiro ainda na compra. Próximo, eles estão vendendo. Você acha que no meio do dia, quando está sendo formado um nível perfeito de resistência, o mercado inteiro pronto para vender, eles vão e sobem o preço muito para que todo mundo que vendeu é estopado. Todo mundo que foi estopado, agora onde você acha que eles querem que o preço vá? Que o preço caia, mas também eles estão que o preço volte para fechar as entradas que eles tinham feito. E aí sim, eles fecham as entradas que eles usaram para liquidar a resistência, e agora é só venda e o preço esmega. Tá? Até o nível de liquidez. Daí a próxima história acontece. Quebra o próximo nível de liquidez, tem um reteste, pode ser que a gente vá até o próximo nível de liquidez, que agora, qual que é o próximo nível de liquidez, pessoal? Esse alto aqui. Quando os stop loss você acha que não tem, que estão operando pullback aqui, com o stop loss aqui? Muita gente. É só você abrir o olho e se perguntar, cadê o dinheiro? Tá? Cadê o dinheiro? Beleza? Tem dinheiro aqui embaixo? Com certeza. Da mesma forma que tem dinheiro aqui. Da mesma forma que tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui. Mas esse dinheiro é sempre capturado por movimentos que eles patrocinam. Então você precisa, sempre se dar bem com a narrativa que o time frame maior está contando. Tá? Sempre. Isso é essencial. Isso é o que eu quero passar para você. Essa aula que eu passei hoje, você provavelmente vai ter que assistir ela umas 5 vezes. Não porque é complicado, mas porque você precisa treinar o seu olho para pensar como eu penso agora. Tá? Nada que não eu querendo ser arrogante, nada disso. Mas só que você precisa adaptar para o pensamento. E olha quão perfeito é. Tá vendo essa vela aqui? Muito provavelmente o dinheiro que eles começaram a colocar para liquidar esse nível aqui começou nessa linha verde. Portanto, eles precisam voltar exatamente para a linha verde para fechar esses contatos. E aí é assim que esses caras operam. Eles usam a liquidez que está presente por causa das pessoas que operam da mesma forma e faturam milhões. E o que você precisa fazer é começar a faturar que nem eles. Tá? Tá, vamos ver. Mesma coisa no SDCAD. Olha só o que aconteceu. Pelo amor de Deus, pessoal, que exemplo lindo. Liquidez em forma de stop loss. Tá? Tinha gente vendendo aqui. O preço do nada vai. Eles usam muito dinheiro para comprar. Vou botar em vermelho. Não, verde. Eles usam muito dinheiro para comprar. E aí eles usam muito dinheiro para vender. Eles ganham bastante grana que está caindo, porque eles venderam aqui em cima, mas essa parte verde, essa linha verde que eu marquei ainda está comprado e o preço começou a cair. Então eles precisam voltar para fechar essa parte verde e aí o preço continua caindo. Então agora, pessoal, onde está o próximo nível de liquidez? Esse é o próximo nível. Que é isso? Pelo amor. Esse é o próximo nível. Tá? Então realmente pense sobre isso comigo. Que perfeito esse exemplo.
Mas eu não queria ter apagado isso aqui. Olha isso. Tá? Que lindo, né? Próximo nível de liquidez é o próximo nível que vai ser capturado. Se a gente vai cair e reverter, isso não interessa pra gente. Porque o nosso take profit está no próximo nível de liquidez. Mas eu não quero ainda passar muito sobre as entradas. Eu quero te dar uma aula sobre como isso funciona. Tá? Porque a entrada é fácil, pessoal. Identifica a vela, espera o preço voltar e entra na vela. Pronto, fácil. Simples. Mole. Qualquer um faz. Mas só de eu mostrar um padrão e falar entra aqui, você consegue. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero que você consiga entender fundamentalmente. Porque aí, se você entende fundamentalmente e você vê, olha só, um padrão de queda começou a ser apresentado aqui. Por exemplo, você sabe que isso vai ser só um nível a ser liquidado. Por quê? Porque se você não soubesse, você ia vender a sua posição ótima. Você ia sair da posição mesmo sabendo que tinha muito mais profit. Então entender o que está se passando é essencial. E para isso você precisa realmente passar horas e horas assistindo essas aulas, fazendo sua própria análise. Faz uma coisa, pega um par qualquer. Vamos pensar num par. Vamos pensar num par. A primeira letra que aparecer aí, ó. C. Eu apertei no C, mas porque random letter. Vamos ver. Tá. Pensa num par, por exemplo, faz assim, pega um par random letter V. Tá, não tem nenhum par com V. Q, não tem nenhum par com V. Q, T, não tem nenhum par com P. JPY, J. Então tá, vamos ver um par com J. GBP, JBY, por exemplo. Nem é um par que eu opero. Tá? Mas vamos abrir. Pega esse par e começa a identificar. O que eu tô vendo? Tá? O que eu tô vendo? Identifica nível de resistência, primeira coisa. Num par que eu nem opero, nos 5 minutos, nos 15 minutos, um par que eu nem opero. Identifica esse nível. Identifica onde foi que o preço liquidou o dinheiro que estava preso. Onde foi que o preço rejeitou e onde foi que o preço voltou. O que eu acho desse caso aqui? Por isso que é importante, pessoal, por isso que é importante você saber e não só ver o padrão. Porque se você só soubesse o padrão, você provavelmente teria entrado aqui. E até agora você faria um pequeno profit, 30 pips. Mas, qual é o problema de entrar aqui? O pessoal que está mais avançado já sabe. Só fazendo essas análises ao vivo para você realmente treinar o seu olho. A gente criou um nível de resistência. Portanto, tem dinheiro aqui. E a gente liquidou outro nível de resistência. De resistência não, de liquidez, né? Porque isso não é uma resistência, isso é uma liquidez. Então, o preço foi e agora ele está rejeitando. Por mais que a gente realmente tenha tido a manipulação aqui em cima, agora a visão dos bancos é outra. Por quê? Por que é outra? Por isso que é importante você entender, pessoal, por causa disso que eu estou mostrando agora. Porque eles tiraram uma certa liquidez, tiveram uma manipulação, porque teve o reteste perfeito, e agora criaram liquidez aqui em cima, então esse é o próximo nível que o mercado vai se mover. Portanto, eu entraria aqui, embaixo, como uma compra. Com take profit, muito provavelmente, aqui. Por que aqui? Porque pode muito bem ser que essa vela seja retestada. Tá? Mas de qualquer forma, eu entraria aqui. Por que eu entraria aqui? Porque o preço vai desmoronar abaixo dessa liquidez. Por quê? Liquidez não é só suporte. Liquidez também tem um Wix. E tem uma certa falta de balança nesse mercado aqui. Portanto, eu esperaria, seria mais um reteste na vela institucional. Tá? E aí esperaria o preço quebrar esse nível de dinheiro. Esperaria quebrar esse nível de dinheiro. E teria um pick profit aqui. Porque é a próxima área institucional. Então, pessoal, se você viajar de área institucional para área institucional, eu peguei um par qualquer, no GBP, GPY, são 15 minutos, mas você pode pegar no 3 horas e ver o que está se passando. Tá? Identifica o que está acontecendo. A gente está com um mercado forte. Provavelmente vão procurar compras.
o preço está entrando em desconto, tá? Então, você precisa realmente se alinhar. Agora, realmente, no time frame maior, eu adoro esse setup que a gente viu no 15 minutos. Que foi isso, essa manipulação. Mas será mesmo, pessoal? Pensa comigo. Onde foi a raiz dos contratos? Principalmente aqui. Os contratos que liquidaram. Esse aqui. A gente não chegou lá. Ao invés, a gente criou mais liquidez ainda. Então, não faz sentido se a gente cair mais um pouco, retestar isso, porque a gente ganhou mal liquidou aqui, e voltar nesse preço de novo para cair. Da mesma forma que aquele exemplo do Euro USD que eu mostrei, vou te mostrar como o mercado é assustador, pessoal. Tá? E essa aula está sendo ouro. Realmente, se você não está anotando, pegando seu gráfico, marcando, você está se fazendo um grande desfavor. Tá? Eu assistiria essa aula 50 vezes. Olha só. Não porque eu sou arrogante nem nada, mas só porque eu sei que com isso aqui você vai conseguir chegar no próximo nível. Olha só. Mesma coisa no EURSD que a gente analisou. Lembra que a gente viu? Esse é o mesmo padrão aqui lá que eu mostrei para você antes. A gente fez isso. E aí desmoronou. E aí depois a gente rejeitou da área. Tá, vamos primeira fase. A gente fez, só pra você ver como o mercado é lindo. A gente fez isso. Fez o padrão. Subiu. E caiu. Tá? Primeira fase. Tá aí. Só pra você ter um exemplo mesmo. Tá? Não quer dizer que toda entrada vai ser assim. Muito provavelmente as entradas vão ser assim. Mas essa não, porque a gente criou liquidez aqui. Mas vamos ver. Aí a próxima coisa que acontece é a gente cria um nível próximo de suporte. As pessoas começam a comprar. O preço cai, liquidando esse suporte que a gente acabou de ver que é uma piscina de dinheiro e fechando os contratos de antes. Foi o que aconteceu aqui agora. E aí subimos de vez. Próximo, GBP GPY, formamos duplos iguais, tá? Que foram esses dois. Estamos rejeitando. E o que pode acontecer? A gente sobe para liquidar, enquanto a gente fecha a vela institucional que liquidou esse suporte aqui. Tá? E aí, por isso que é importante que você entenda o como, pessoal. Porque se você não entende o que está se passando, trading institucional é o trading que mais paga. Se, e só se, você conseguir entender como eu entraria aqui. Então, pode ser que o mercado caia, reteste, suba e rejeite naquela vela, porque a gente, enquanto liquida, isso aqui. Pessoal, é assustadora a quantidade de entradas que você tem nisso ao entender como funciona. Mas você precisa treinar o seu olho para ver. Porque trading institucional requer com que você tenha um olhar muito afiado. Mas um olhar não só, mas também um pensamento cognitivo muito avançado, assim, porque não quer dizer que é complicado, tá? Só quer dizer que você precisa treinar o seu olho para ver. E quando você começa a ver isso, é como se, você sabe como é no Telegram, né? É como se você tivesse um mapa, desenhando um mapa onde está o dinheiro. E o dinheiro sempre vai ser capturado e você vai capturar o dinheiro junto com os bancos ao aprender isso. Então, pessoal, de coração, tá? Você sabe que eu estou aqui para te trazer o melhor tipo de conhecimento, da melhor forma. E a única coisa que eu quero ver é você fazendo os seus primeiros 5 dígitos, tá? Os seus primeiros 4 dígitos, os seus primeiros 6 dígitos. É a única coisa que eu quero ver você fazer. Porque o meu papel aqui é esse. Mas o seu papel é assistir até que você vê isso e o seu olho começa a doer de tanto ver e de tanto entrar.
nos 5 minutos e ver exatamente como isso acontece. E ver exatamente a vela raiz, a vela que retestou, a segunda vela de reteste, a vela que acabou liquidando o próximo nível de suporte, a possível reversão, onde você entraria. É o seu dever rever isso, rever. O que eu passo é o seguinte: é a habilidade de entender o que está passando, a habilidade de entender, não confunda. E você vai ter um entendimento através de testar e testar. Porque eu posso passar quantos dias for aqui repetindo as coisas. Você só vai começar a ganhar dinheiro quando você for bom o suficiente para ver as coisas no mercado e atuar nelas. Porque é muito fácil a gente falar: eu vi, por exemplo, eu entraria aqui nesse nível aqui, mas em não entrar, porque quando você não entra, você não tem confiança no que você falou. Era melhor você ter arriscado, era a mesma coisa de você ter adivinhado. Então, realmente, pessoal, assiste quantas vezes você precisar. Esse vídeo eu trouxe muito nessa aula, eu trouxe muito conhecimento mesmo. Então, passa e repassa quantas vezes for preciso. E o que eu quero que você tenha entendido é que isso é um xadrez e você tem que ter entendido onde. É só você seguir o coelho branco, que o buraco vai para sempre. É só você seguir. Wake up, the Matrix has you. Follow the White Rabbit. Já viu, para quem já viu Matrix, Wake up, Neo. Follow the White Rabbit. É só você seguir o White Rabbit. Quem que é o White Rabbit? Quem que é o coelho branco? São as instituições. Elas vão te contar onde o mercado está indo, baseado em onde elas manipularam e onde elas querem levar o preço, porque elas estão ou perdendo ou que elas precisam ganhar. Perdendo, no caso da mitigação, porque eles gastaram dinheiro para liquidar e precisam fechar os contratos iniciais, e ganhando depois que eles fecharam as mitigações e agora só tem uma compra esperando rolar. Então só assiste isso quantas vezes você precisar. Isso foi uma introdução na mitigação e onde o dinheiro está indo. Você vai conseguir identificar exatamente como as entradas funcionam. Continua ligado. Eu fico muito feliz que você ficou até aqui e está trabalhando tão bastante, mas isso não é o suficiente. Você precisa abrir os gráficos e ver todas as coisas que eu ensino. Onde está o dinheiro, onde eles entraram, para onde eles querem levar o preço, onde eles estão perdendo, onde eles estão ganhando, onde eles precisam fazer um preço médio para sair. É isso que você precisa procurar. Qual é a estrutura do mercado, como que eles estão fazendo, vai junto com a estrutura do mercado. Tá? Isso são todas coisas que você precisa ver sozinho, porque cada exemplo é diferente. Eu te mostrei 2 exemplos que são muito parecidos, mostrei. Mas é o seu dever ver o próximo exemplo, ver o que está acontecendo agora. Então eu estou muito feliz de poder participar dessa jornada com você. E muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente se encontra na próxima.